Bom, é com muita satisfação e alegria que nós estamos entrando no ar aqui pela Band Rio, Canal 7, NET Canal 21, NET HD Canal 507 e pelo YouTube com o nosso Deles e Delas, que está completando agora 29 anos no ar. Obrigado pelo seu carinho, pela sua preferência e pela sua audiência. Antes de apresentar aqui o nosso entrevistado de hoje, eu quero fazer um comunicado a você, nossos telespectadores. Quando as coisas estão erradas, a gente fala aqui e critica. Quando elas estão certas, a gente tem a obrigação de falar também. A segurança do nosso estado, por exemplo, já dá para sentir que está começando a melhorar. E isso realmente é muito bom. Os resultados confirmam esse sentimento. O número de homicídios dolosos é o menor em quase 30 anos. Quase é o menor que tem executado nesse tempo todo. São mais de 750 vidas que foram poupadas em apenas 7 meses. Sem falar mais de 5.000 armas que já foram apreendidas. A maior apreensão de droga também na história. Não tem moleza para bandido, não. Até o número de veículos roubados caindo muito. Tem caído uma barbaridade os veículos roubados aqui no nosso estado. A combate à corrupção e lavagem de dinheiro ainda ganhou um departamento próprio. Claro que a gente sabe que tem muita coisa ainda para melhorar. Tem muito jogo ainda para virar. Mas quando o governo do estado é sério, a gente sente a diferença e acredita que as coisas vão melhorar ainda mais. Eu acredito e você acredita. O governo do estado do Rio de Janeiro, venha comigo. Eu dei esse texto aqui que hoje não temos prazer, que ele vai falar sobre esse assunto e outros mais aqui. Nós temos o prazer de receber hoje aqui no Deles e Delas o secretário de Estado do Governo do nosso Estado do Rio de Janeiro, o secretário Cleiton Rodrigues, hoje aqui no Deles e Delas. Boa noite, secretário. É um prazer enorme estar recebendo aqui do nosso programa. É um grande prazer. Boa noite, Jean. Boa noite, Pietro. Boa noite, Alda. Boa noite, senhor telespectador. É um grande prazer realmente estar neste programa maravilhoso por você e também em memória do grande, magnífico, maravilhoso Abelardo Barbosa. Obrigado. Chacrinha, um dos maiores comunicadores que esse Brasil já teve. Obrigado pelas palavras, fica muito emocionado com isso. Obrigado mesmo. Assista no Telecine o filme dele, claro. Entendeu? Que está passando no Telecine e no Now. E a nossa querida Alda Soares vai apresentar os seus convidados de hoje. Boa noite, comadre, tudo bem? Boa noite, Leleco, tudo bom? Boa noite com vocês, tudo bom? Que bom estar aqui mais uma vez. E para entrevistar o secretário, nós convidamos gente maravilhosa, o Jean Teófilo, que é um grande jornalista, e o Pietro Petralha, que é, além de empresário, diretor-geral das Câmaras de Comércio do Exterior. Isso aí. E no final do programa nós vamos recordar esse casal maravilhoso, que eles se separaram, mas continuam fazendo grande sucesso até hoje na nossa música popular brasileira. Vamos recordar Baby Consuelo, agora Baby do Brasil, e o nosso querido Pepeu Gomes. Roda aí, por favor. Bom, então no final do programa, no Baú do Chacrinha, Baby Consuelo e Pepeu Gomes hoje no Baú do Chacrinha, ok? Então vamos a um rápido intervalo e voltamos já com o secretário de Estado de Governo do Estado do Rio de Janeiro, o secretário Cleiton Rodrigues, hoje aqui no Deles e Delas. Até já. Conosco hoje o secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado, Cleiton Rodrigues. Secretário, o senhor, quando o governador Witzel assumiu, o senhor assumiu como seu chefe de gabinete, né? E o senhor tem demonstrado assim, um trabalho excelente à frente do que o senhor faz, então, obviamente, ele achou por bem chamá-lo para a Secretaria de Estado, que é uma secretaria que, além dela ajudar as outras secretarias, ela fiscaliza as outras secretarias exatamente para ver se está tudo andando bem, sempre para
que aconteça o melhor para a nossa população. Eu ia lhe perguntar, o senhor entrou agora em julho, não foi, para secretário de Estado? Sim. Então tem muito pouco tempo. Mas me parece que o perfil de gerir a secretaria mudou do outro secretário, é o que dizem. Eu queria que o senhor me dissesse o que o senhor encontrou, como é que está a secretaria, quais são assim, as suas pretensões, o que o senhor quer fazer de mais diferente também nessa secretaria, além de mudar o espírito de liderança. Aproveitando a pergunta da Alda, quais são os grandes desafios à frente da secretaria que o senhor vai ter? Vamos lá. Secretário, vamos lá. Por parte. Alda, eu assumi em 1º de janeiro como chefe de gabinete do governador Witzel. O governador Witzel, ele me surpreende a cada dia, porque ele realmente é um visionário. Ele tem ali sempre um passo à frente. E quando ele me convidou para ser chefe de gabinete, ele já dizia que eu tinha o perfil para ele para ser secretário de governo. Porque eu trago essa experiência anterior com o ex-prefeito César Maia na Prefeitura do Rio. Quantos anos foram com o César Maia? Trabalhei com o César Maia muitos anos, 20, então o senhor tem uma 25, experiência 26. incrível, né? Enfim, foi uma escola para a minha vida. Mas o governador, nós temos nos aproximado cada vez mais. Ele pensa como eu penso como ele, eu tento ali dar o melhor de mim, porque ele tem dado o melhor de si para o governo do Estado. Imagina você, uma pessoa que teve a coragem de abdicar de uma possível aposentadoria, de uma vida tranquila, na justiça, né? Para pegar um Estado completamente arrasado. E eu digo sempre, o governo do Estado, ele viveu uma crise financeira muito grande, vivemos ainda uma crise financeira muito grande, que o governador, com os seus técnicos, conosco, vem colocando nos trilhos, mas a maior crise que o Estado vivia era a crise de autoridade moral. Essa crise de autoridade moral colocou a população do Estado do Rio de Janeiro para baixo, colocou a população do Estado do Rio de Janeiro triste. Quando o governador Witzel assume em 1º de janeiro, a primeira coisa que ele faz é levantar o moral da população, porque ele disse com palavras e com atitudes: a partir de agora, a bagunça acabou. A partir de agora, vocês têm um governador comprometido com a população. A partir de agora, olharemos para o dinheiro público e trataremos ele como tem que ser tratado. Olharemos para o funcionário público e o funcionário público tem que ter de nós respeito. Então, assim, essa é a primeira parte da pergunta. Com relação aos grandes desafios, a Secretaria de Governo, como o próprio nome diz, ela é a secretaria que ajuda a governar, fazendo essa relação institucional entre as secretarias. Eu não diria uma fiscalização, porque esse não é o papel da Secretaria de Governo. Todas as secretarias estão ligadas ao senhor. Ela é uma secretaria que faz a interligação entre as secretarias e o governador. Ela faz esse meio de campo, vamos dizer assim. Eu peguei pesado, né? Fiscalização não. Para fiscalizar nós temos outros órgãos aí, não é? A Secretaria de Governo é uma secretaria que faz a política interna de governo e eu também faço a política externa com a Assembleia Legislativa para o governador. Aliás, faz muito bem, né? Enfim, estamos tentando trabalhar. Sob a orientação dele, nós temos aí grandes desafios. Eu tenho lá, sob meu comando, 3 programas muito importantes, que agora são 4. A barreira fiscal, a lei seca, que é uma joia da coroa. A lei seca é uma joia da coroa. Teve aqui semana passada, retrasada, o autor da lei seca, o deputado federal Hugo Leal. Deputado Hugo Leal. Então veja você, a lei seca é um programa que conscientizou geração. Imagina, ela conscientizou uma geração de que bebida e direção não combinam. Isso é uma joia da coroa, isso é um primor. Não há uma denúncia ou um mínimo indício de corrupção na lei seca. Não tem conversa. Não tem colher de chá para ninguém. Quantas pessoas não que já tem foram colher de chá. apreendidas na lei seca? Não tem colher de chá. Políticos, autoridades, quantas pessoas? São várias secretarias ali que estão no entorno da lei seca, né? Então elas trabalham em conjunto. Até dá problema. Não. Na lei seca não tem negócio de carteira, não. Tem Ou o cara tá ou não tá. Se bebeu ou não bebeu. Então, a barreira fiscal, a lei seca e um programa que nós estamos ampliando, ele
Esse ano vamos ampliar em mais 10 bases, que é o Segurança Presente. Esse é também, né? Segurança Presente também é um programa exitoso, é um programa que a sociedade já chancelou como um programa bacana para eles, é uma polícia de maior proximidade, é aquela polícia que vai ao morador, que ajuda a atravessar Está em quantos bairros já a Segurança Já Presente? estamos em 10 bairros e ampliamos para Nova Iguaçu, 11 bairros. E agora, Laranjeiras Presente semana passada. Vamos ainda ampliar esse ano para Duque de Caxias, estamos tentando ver a viabilidade para São João do Meriti, teremos este mês ainda Bangu, mês que vem Botafogo, mais 2 bases em Nova Iguaçu, Austin e Miguel Couto. Bota uma lá na Barra da Tijuca. Não, Barra da Tijuca também. Barra da Tijuca em novembro. Também. Tem lá em Niterói, né? Niterói, tem Niterói, que é o êxito, Niterói né? Presente. Mas o senhor não teve agora uma reunião até com o prefeito de Niterói? Eu pensei até que era para resolver Não, sobre Niterói, isso. nós ampliamos agora. Ah, bom. Agora, na realidade, Niterói foi uma ampliação. É um convênio que a prefeitura tem com o governo do Estado e fizemos uma ampliação. E um quarto programa que eu ali administro, por ordem do senhor governador, é a Marcha pela Cidadania e a Ordem. É o reordenamento urbano das cidades. Começamos aí. Justamente aproveitar que o senhor falando disso, porque isso eu acho que é uma questão que todo mundo que vive no Rio de Janeiro está chocado, que é o descaso com a cidade. O governo do Estado pode vir a assumir funções de ordenamento urbano que hoje estão nas mãos da Prefeitura, ou quer dizer, que hoje a Prefeitura não está fazendo? Por exemplo, combate a camelô, produtos piratas, venda ilegal nas ruas. Olha, Jean, o governador, ele tem uma frase, que foi desta frase que eu peguei para que a gente construísse esse programa aprovado por ele. O governador tem dito: o turismo é o novo petróleo para o Rio de Janeiro. É a forma de construirmos dinheiro novo. Agora, como é que nós podemos atrair turistas se os pontos turísticos estiverem descobertos do ordenamento? O principal é a segurança, né, do nosso Estado. Né? Também. Isso aqui atrai mais turistas, ter um Estado seguro. Né? Também a segurança. Mas o turista também, não só o turista e o morador da cidade do Rio de Janeiro, ele precisa ter o direito de ir e vir. Ele precisa ter o direito de usar a calçada como cidadão. O direito de ir e vir é constitucional. Então, eu não me apego muito a essa questão de isso é uma função da prefeitura, isso é uma função do Estado. Isso é uma função de quem está no exercício do poder público. Eu digo sempre. Pode haver uma cooperação, né? Não, já está havendo. Já está havendo. Já está havendo. A Prefeitura do Rio tem sido aí parceira com os órgãos dela, tem mandado para nós a Conlurb, o controle urbano, a Guarda Municipal. O Coronel Amêndola tem sido sensível aos nossos apelos e tem realmente acompanhado. Então, na realidade, o que nós fizemos? Fizemos uma parceria grande, Governo do Estado, Prefeitura do Rio, para o bem da população. Aqui não se fica olhando eleição, aqui não se fica olhando partido político. Aqui há uma determinação do governador. Ajudar as prefeituras. Precisamos olhar as pessoas, precisamos olhar a população. E a população tem que ter o seu direito garantido. E é isso que a gente está construindo aí ao longo do caminho. A gente teve a satisfação de estar com o governador Witzel num almoço lá no consulado com todo o empresariado italiano, né? E ele foi muito firme ao dizer que ia melhorar o ambiente de negócio também para o Estado. E aí está realmente melhorando através da segurança, porque é necessário uma segurança para que o investidor esteja aqui, né, e possa ir e vir, né? Mas também o Estado enfrenta uma crise gigantesca e ano que vem me parece que vence a dívida com a União de 118 bilhões. Há quantos anos essa negociação com a União? Porque se o governo do Estado pagar uma dívida dessa, eu acredito que vira um colapso, né? E é necessário realmente uma grande negociação aí com a União, né? Pietro, o governador está tratando pessoalmente com o Ministério da Fazenda esta renegociação do regime de recuperação fiscal. É fundamental para o Estado que haja realmente essa renegociação. O governador está tratando com os nossos técnicos da Secretaria de Fazenda e com os técnicos do Ministério da Fazenda. Nós temos, assim, a certeza de que o governo federal
será sensível. O presidente Bolsonaro, ele é do Rio de Janeiro. Nós temos a certeza absoluta que o presidente Bolsonaro olhará para o Rio de Janeiro com esse olhar carinhoso, porque nós pegamos o governo do Estado com, vou te dar números básicos, tá? Sem entrar em detalhes mais profundos. Nós pegamos o Rio de Janeiro com 13 bilhões de déficit, 17 bilhões de restos a pagar. Pegamos aí o Estado do Rio de Janeiro com o servidor público que não sabia quando receberia o seu salário. Estamos aí no mês de setembro, o salário está em dia, o 13º será pago neste ano, isso é uma garantia do governador para o servidor público. Agora, isso exige de nós, exige do governador, um pulso firme com as contas públicas. Secretário, Exige... Agora, além do pulso firme, uma coisa que esse contrato, que existe nesse contrato, foi que uma das garantias que foram oferecidas para que ele fosse celebrado era a privatização da SEDAI. O governador manifestou-se já que não tem interesse em privatizar a SEDAI. O senhor acha que o presidente Bolsonaro vai ser sensível ao ponto de permitir que a gente tire a SEDAI do acordo? A SEDAI é uma empresa sadia, né? É um problema. Dá um segundinho só que eu tenho que pedir os comerciais, mas antes eu gostaria de falar sobre a banha em porco. Banha em porco em lata realmente voltou. Está aqui, banha em porco em lata voltou. O nome dela é Pig Leve, 100% pura, sem conservantes nenhum. É a família Veloso das Casas da Banha que está trazendo ela de volta para o nosso consumidor. Já se encontra na venda em supermercados, lojas de produtos naturais. Vamos lembrar os porquinhos da Casa da Banha aí. Roda aí, por gentileza. Bom, então é o Pig Leve, banha 100% sem conservante. Tem aqui para o senhor levar para sua esposa, para o Jean, para o nosso Pietro Petralha e para a nossa Alda Soares. Está aqui guardadinho, no final do programa eu passo a mão de vocês, ok? Meu nome é Saúde. É isso aí. Então vamos a um rápido intervalo, voltamos já com o secretário de Governo do Estado do Rio de Janeiro, Cleiton Rodrigues, hoje no Deles e Delas. Até já. Olha, conosco hoje o secretário de Estado e Relações Institucionais do Rio de Janeiro, Cleiton Rodrigues. E eu queria que o Jean fizesse novamente a pergunta, porque para ele, por favor, Jean, você pode repetir a sua pergunta? Secretário, a gente estava falando no último bloco a questão da renegociação das dívidas do Estado. Eu lembrava que uma das condições, que foi uma questão que foi dada como garantia para que houvesse essa renegociação, era a privatização da SEDAI. Porém, o governador e várias outras autoridades do Estado também já se manifestaram com uma visão contrária à privatização da SEDAI. Acha que esse acordo poderia ser mantido, retirando a SEDAI da garantia. O senhor acha que isso é possível? Como é que está sendo isso conduzido? Nesse momento, é possível que, de repente, seja postergado o início do pagamento ano que vem para haver uma discussão mais aprofundada sobre esse tema? Como é que está a situação? Olha, Jean, foi o que eu te disse aqui, foi o que eu disse aqui no bloco anterior. O governador, pessoalmente, com o ministro Guedes, estão tratando dessa questão da recuperação fiscal. Com certeza, a SEDAI está nesse pacote de renegociação. Então, eu não posso te afirmar com números claros, eu não tenho números na minha mão para te dizer qual a base em que o governador está tratando essa renegociação. Uma coisa está muito claro para nós. A renegociação do início do pagamento, ela é fundamental para que o Estado consiga honrar os seus compromissos, principalmente com folhas de pagamento e outros pagamentos. Então, o que eu posso te garantir estamos sim tratando com o Ministério da Fazenda a questão da renegociação do regime de recuperação fiscal. A SEDAI está lá colocada como garantia do pagamento e, com certeza, o governador está tratando pessoalmente da questão da SEDAI. Agora, eu já não tenho essa garantia sua de que ele é contra a privatização, não, tá? Eu acho que... É possível que ele defenda a privatização? É possível que uma conversa já está tendo
nesse sentido. Então, assim, é importante dizer que o governador é um homem aberto a todo tipo de conversa que possa gerar recurso financeiro e que possa gerar desenvolvimento econômico para o estado do Rio de Janeiro. O senhor estava... Quer alguma pergunta? Não, é só fazer um comentário, que até é uma questão técnica. Você dá uma empresa como garantia para fazer o refinanciamento, 1 ano, 2 depois, você diz, olha, eu quero tirar minha garantia. Fica esquisito. Agora você estava falando da Marcha da Cidadania, né? E isso é interessante, o senhor falou que vai aumentar, aliás, não é isso. O senhor me disse que está fazendo um trabalho nesse sentido e tal, com a prefeitura e tal. Eu queria saber, o que você tem encontrado assim, de maiores irregularidades nessas suas andanças da sua equipe? Olha, Alda, nós encontramos todo tipo de irregularidade. Ela chama-se Marcha pela Cidadania e pela Ordem. E por que cidadania à frente? Porque certamente nas nossas caminhadas nós encontramos muitos moradores em situação de rua. Muitos moradores. Muitos moradores. Dá uma pena aquelas pessoas na pois calçada. Então, muitas dessas pessoas sequer têm um documento. Nós precisamos dar cidadania a essas pessoas. Nós precisamos acolher essas pessoas. Por isso, nós montamos a nossa marcha, pela parte do Estado, no que nós chamamos de macrofunção. São 17 secretarias do governo do Estado envolvidas nessa macrofunção. Então, eu vou citar algumas aqui. Nós temos a Secretaria de Governo, com segurança presente, nós temos a Polícia Militar, a Polícia Civil, o IPEM, por conta dos camelôs que possam estar comercializando produtos pirata. Nós temos o INEA, porque certamente, quando chegamos ali na orla, nós encontramos vários problemas com relação ao meio ambiente. Nós temos a Secretaria de Assistência Social, a Fundação Leão 13, a Secretaria de Assistência Social do município também está nos ajudando muito, a Conlurb está nos ajudando, porque muito da sensação de insegurança é limpeza urbana também. Quando nós entramos na Praça General Osório, por exemplo, em Ipanema, nós encontramos uma situação ali terrível de muitos moradores em situação de rua, mas também encontramos uma situação de, assim, uma falta de limpeza urbana. Da prefeitura, não, secretário? É uma função da prefeitura. E a prefeitura... Mas vocês estão colaborando, né? Fizemos uma parceria, Lelé. Certo. Não, foi o que eu disse aqui, não há que se ficar politizando, não há que se ficar dizendo... eu acho também. Não, tem que ajudar, ajuda. Nós precisamos resolver o problema da população, da população e do Rio de Janeiro. Nós precisamos devolver ao carioca, devolver ao turista, tanto interno quanto externo, essa beleza que é a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro é seguramente a cidade mais bonita do mundo. Assim, me perdoem as outras, mas o Rio de Janeiro é a cidade linda, é a cidade maravilhosa, é a cidade que quando você fala fora do país, quando você fala Brasil, imediatamente lembra-se de quê? Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, Cristo Redentor, praias. É isso. Então, nós precisamos cuidar bem dessa nossa joia também, que é a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro merece todo o nosso empenho, independente de questão política ou não. Esse encantamento, bem, né? Sei bem, porque eu recebo muitos italianos aqui, né? Exatamente. Então, a gente vê o deslumbre, né? Quando chega no Rio de Janeiro, que tem essa arquitetura natural, essa beleza natural que é fantástica. Né? E para tudo isso precisa de recursos. Né? O Rio de Janeiro viveu tempos talvez maquiados aí de grande euforia, né? Estava muito melhor do que São Paulo, o carioca respirava ares, né, de que estava indo muito bem, mas infelizmente chegou essa crise toda por conta de tudo que a gente sabe, né, os problemas todos que o país viveu, da Lava Jato, em função dessas questões todas. E agora o Estado do Rio de Janeiro vai receber o maior royalty de todos os tempos, são 14 bilhões, se não me engano. Está em discussão do royalty lá. Né? Então é uma soma, né, bastante grande, é uma soma que vai ajudar, acredito, bastante o Estado do Rio de Janeiro. E o que é feito, eu sei que muito vai ter que ir para o Rio Previdência, né, porque tem que saldar essa questão da Previdência, que é um problema nacional. E como é que é feito aqui? Niterói, por exemplo, está separando um pedaço desse royalty para as futuras gerações, para projetos futuros. E o governo do Estado, como é que vai distribuir isso aí? Está fazendo uma poupança, né? Fazendo uma poupança. Então, Pietro, o governador também preocupado com isso,
já tem se reunido periodicamente com os técnicos e com o próprio secretário de Fazenda, eu até tenho participado de algumas reuniões, para que seja elaborado exatamente esse plano, esse planejamento de que forma nós vamos utilizar o dinheiro que seguramente, certamente virá dos royalties do petróleo, aonde nós vamos aplicar. Agora, por exemplo, semana passada foi votado aí a seção onerosa, 2 bilhões e 600, salvo engano, que virão para o Rio de Janeiro. Esses recursos já estão sendo aí, de uma certa forma, pela Secretaria de Fazenda, trabalhados, porque assim que votar a parte final lá, que ficar decidido que vem para o caixa do governo do Estado, o governador certamente já terá onde e como aplicar esses recursos. Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. A dúvida que vocês e que o povo do Rio de Janeiro não precisam ter é que estes recursos serão bem aplicados, bem administrados. O governador Witzel tem dito reiteradas vezes, acabou a bagunça. O governo do Estado agora tem um governador que cuida e olha para o público. De Varre-Sai a Itatiaia, dando uma passadinha pelo Rio de Janeiro. Secretário, nesse campo ainda dos desafios, eu acho que tem uma questão que, como o Pedro falou, é fruto de uma série de equívocos que foram cometidos em administrações passadas. Hoje a gente tem um percentual significativo de pessoas desempregadas no Rio de Janeiro. Se não me engano, acho que é algo coisa em torno de 11%, cerca de 1.300.000 pessoas. Os especialistas falam que a saída é investimentos em educação, inovação tecnológica, mas isso são naturalmente coisas de médio e longo prazo. Para solucionar, para enfrentar esse desafio do desemprego hoje no Rio de Janeiro, o governo já tem um plano de ações, tem algo sendo pensado nesse momento para se atacar o problema assim em curto prazo? Vamos lá. O turismo é um plano imediato, né? O turismo gera emprego, gera renda. Você imagina quantas pessoas mais podem ser empregadas pela indústria do turismo, direta e indiretamente? Isso é um. Segundo, quantos hotéis foram construídos? Estão claro, aí agora quantos hotéis, esperando os turistas, quantos né? hotéis, quantas empresas que direta e indiretamente vivem ou podem voltar a viver do turismo. E até em termos de arrecadação claro, do Estado exatamente. também. Claro. Empresas de eventos, empresas de turismo, agência de viagem, enfim, é uma gama gigantesca no Rio de Janeiro de potencialidade que nós temos para que seja devolvido para o Estado do Rio de Janeiro. Então o turismo é uma. Agora, e não só na capital, né? Nós temos ainda tesouros pouco explorados. Isso. Então a capital é a porta de entrada. Mas o que nós queremos? Nós queremos que o turista conheça também o nosso interior do Estado do Rio de Janeiro. A própria Baixada Fluminense tem locais maravilhosos, de pontos turísticos maravilhosos. Nós precisamos olhar para a capital, porque a capital é a porta de entrada. Mas nós precisamos oferecer para o turista o Rio de Janeiro como um todo. Nossa região serrana maravilhosa. Não, a região dos lagos. Região dos lagos. Enfim, nós temos uma potencialidade gigantesca no Estado do Rio de Janeiro que precisa ser explorada só pelo turismo. Agora, você imagina, nós também estamos trabalhando na questão do desenvolvimento econômico. O secretário Lucas Tristão, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, ele está focado, muito focado, em atrair novas empresas para o Rio de Janeiro, para que também consigamos devolver emprego para as pessoas. Emprego, renda, dignidade para as famílias. Sabe, secretário, pelo que eu converso com as pessoas, eu estou percebendo isso, que estão voltando as empresas a se instalar no Rio de Janeiro. Tem muitas coisas de fora que vão chegar aqui. Isso é muito bom, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Secretário, como é que anda, aí é uma pergunta que eu acho que todo mundo, nossos telespectadores, gostaria até de saber, como é que anda o processo do sambódromo? O governador pediu ao prefeito Marcelo Crivella o sambódromo para ele administrar o sambódromo. Que pé anda esse processo aí, que eu acho que é uma coisa muito importante até para o nosso carnaval aí, que ano passado, esse ano que nós estamos, ele deu uma ajuda muito grande, o nosso governador deu uma ajuda muito grande às escolas de samba. Como é que está esse projeto aí de pedir, o governador pediu para assumir o sambódromo, porque eu tenho que pedir os comerciais aqui. Não, e eles também focados no turismo, quer dizer, querendo que haja um desenvolvimento, o sambódromo é... Mas você vai responder depois do comercial essa pergunta, ok? Olha, não existe educação realmente sem cultura. Com essa convicção, a Fundação Sesgan Rio, do nosso professor
Carlos Alberto Serpa, através do seu centro cultural, atua na área de teatro, literatura, poesia, dança e música. Nessa linha, a Faculdade SES Gran Rio inicia novos cursos de teatro e pedagogia. Saiba muito mais, está aí na telinha. É só acessar cultural.sesgranrio.org.br cultural.sesgranrio.org.br. E se você quiser assistir um show, estreou essa semana lá na Casa Julieta de Serpa, Centro Cultural Julieta de Serpa, aqui na Praia do Flamengo, o show musical, que é o Chá das 5 que eles falam lá, Os Meninos de Ouro, que relembram os grandes sucessos da década de 60, 70 e 80. Fica aqui na Praia do Flamengo, ok? Vamos a um breve intervalo, voltamos já com o secretário de Estado de Governo, Cleiton Rodrigues, hoje aqui no Deles e Delas. Um abraço. Até já. Olha, no Deles e Delas hoje, o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cleiton Rodrigues. E o Leleco, secretário, ele quer aquela pergunta que todo mundo quer saber. Não, eu não, todo mundo. Todo mundo quer saber, exatamente. Está todo mundo ligado aí, que é o Para grande quem evento vai que o acontece aqui Sambódromo? no nosso estado de Enquanto Janeiro. não podemos Realmente perder desfile. também a alegria do carnaval para São Carnaval, Paulo também, desfile né? da São escola Paulo de está samba, crescendo entendeu? bastante no carnaval. Certo. Rio de Janeiro. Como é que está essa negociação com o prefeito Marcelo Crivella? Bem, vamos lá. Vamos lá. A negociação, ela tem Vamos lá. sido pacífica, tranquila. Ela, nesse momento, está com as duas procuradorias, né? A nossa Procuradoria-Geral do Estado e a Procuradoria-Geral do Município, terminando aí um ajuste em relação... São dois momentos, né? Nós precisamos entender que essa questão do sambódromo, eles são dois momentos. É sabido que o governador é um apaixonado pelo carnaval. Até porque falamos de novo em carnaval, falamos em turistas, falamos em hotéis cheios, falamos em receita, falamos em empregos diretos e indiretos, né? E estamos falando aqui do maior espetáculo a céu aberto da Terra, que é o Carnaval do Rio de Janeiro, o desfile das escolas de samba. Vamos lá. Dois momentos. O primeiro momento é a vinda do equipamento sambódromo, que o governador... Que foi inaugurado pelo governador Brizola. Normalmente devia ser gerido, já naquela época, pelo governo do Estado. É porque naquela época o prefeito ele era nomeado pelo governador, né? Certo. Então, parece que o governador Brizola fez a obra e imediatamente ela passou ali para a prefeitura do Rio. Vem sido assim ao longo dos tempos. Então são dois momentos. Certo. Primeiro é a vinda do equipamento sambódromo, para que sejam feitas obras de reestruturação. Que está precisando muito, hein? Exatamente. Está precisando muito. Para que sejam feitas obras de reestruturação, obras elétricas, para que o Corpo de Bombeiros dê ali a sua avaliação e a sua certificação final. Claro. Então, este primeiro momento, ele está se encaminhando. O outro momento é o carnaval propriamente dito. Este momento, carnaval, é que muito provavelmente em 2020 fica ainda com a Prefeitura do Rio, através da Rio Tour. E o governador Wilson Witzel, assim como ano passado, ajudará as escolas de samba, como fez agora em 2019. Conseguiu uma verba com a Light em cima, Ao apagar das luzes, ele foi lá e ajudou, conseguiu Este uma ano verba foi com a verba da Light Light dos incentivos, dos né? incentivos, Agora, isso. certamente, 2020, pode ser com a Light, podem ser outras empresas, o governador está focado nisso. Né? O governador... E por que o equipamento é importante? Porque aquele é um equipamento, Jean, que pode ser usado o ano inteiro. Pode e deve ser usado o ano inteiro. É um grande espaço cultural que Um nós espaço temos ali. cultural maravilhoso. Cansei de ver shows espetaculares O ano na Praça da inteiro. Apoteose. Exatamente. Está pronto ali? Exatamente. O governador tem isso na cabeça. Ele precisa dar destinação ao sambódromo de janeiro a janeiro. É verdade. Né? Um equipamento fabuloso como aquele, ele não pode ficar parado durante o ano. Nós temos que ter ali as festas juninas, nós temos que ter ali grandes shows, nós temos que ter grandes exposições, grandes eventos, ou seja, é um espaço cultural fantástico, numa localização muito boa, porque nós temos ali linhas de ônibus, nós temos metrô na porta, enfim, nós temos toda uma estrutura no sambódromo que precisa ali das suas obras para que ele volte plenamente a ter a sua capacidade, mas está tudo caminhando
para que realmente o O governo que do está Estado... faltando? Falta só ajuste Fechar, jurídico. né, o cara. Faltam ajustes jurídicos que as É. procuradorias estão Que a trabalhando. prefeitura queria alguma coisa em troca. Não me parece, não me parece. Me parece que agora o Tribunal de Contas do município é que colocou um senão aí, mas não tenho dúvida coisas que vão ser juridicamente resolvidas. Há muito parecer, né? São dados parecer, mas eu não tenho- É uma boa notícia que o secretário está dando aí a todos os Porque é claro que a gente santistas aí. tem um governador que é muito simpático ao carnaval e um prefeito que não é simpático ao carnaval, que não gosta infelizmente. de carnaval. Mas- Agora, eu estou aqui observando o senhor secretário. O senhor tem uma experiência incrível de secretaria, ou seja, já trabalhou em várias secretarias e tal. O senhor fala super bem. O senhor é muito simpático. Obrigado. Eu lhe pergunto uma coisa, eu estou quase ouvindo um candidato a prefeito. E já ouvi falar alguma coisa a respeito. É possível isso? Procede essa fofoca? Olha, O senhor é ligado a que partido? O senhor tem algum partido? O senhor é Como- filiado? como você diz, fofoca. Pois é, eu- mas você sabe Não, que a mas sempre gente... no meio de uma Senado. fofoca No meio tem de uma lá uma coisinha. coisinha. Tá se formando entendeu? no Senado, né? Eu, nesse momento, sou candidato a secretário de governo do governador Wilson Witzel. Mas ele ficaria feliz se o senhor fosse candidato? Ou ele ia achar que ia perder aquele... Não, eu não sei. O Eu senhor não diz que é sei. fiel escudeiro Eu dele. não sei se isso está na pauta dele, não. Não, é né? isso. A pauta dele hoje é realmente olhar para o Estado do Rio de Janeiro para que a gente entregue o melhor de nós para o povo do Estado do Rio de Janeiro. Mas nada é impossível, né? Mas o senhor é filiado a algum partido? Eu me filiei há pouco tempo ao Partido do Governador. Partido, não, certo. Entendeu? Mas Já tem você uma- já para tem Deus uma- nada é impossível. Exatamente, Já deu uma eu tô dicasinha achando, aí. mas a fumaça Mas fogo, não há, né? mas não há esse. É o PSC, essa né, o intenção. seu partido, PSC. Mas não há essa intenção de ser candidato a prefeito do Rio. Eu acho que existem bons Mas o candidatos a senhor prefeito fala do com Rio. tanto amor ao Rio, o senhor fala com tanta empolgação, né? Que a gente não custa nada, a gente pergunta, quem sabe, Eu né? participei de governos do Rio. É. Né? O senhor foi secretário de governo do ex-prefeito Cesar Maia exatamente. diversas Exatamente. vezes. Qual é a lição que o senhor, depois de fazer, o senhor trabalhou com o Cesar Maia, o senhor teve uma passagem breve com o governador Garotinho, não? Sim, na campanha. Qual foram as grandes lições que o senhor tirou do convívio com essas duas lideranças? E que o senhor traz de positivo também agora para o governo do Estado? O prefeito Cesar Maia, eu disse outro dia numa entrevista a um grande jornal, o prefeito Cesar Maia para mim é como se fosse um pai. Eu comecei muito cedo com ele, então eu digo que tudo que sou na vida eu devo ao prefeito Cesar Maia, ali atrás, a minha formação inicial. O ex-governador Garotinho realmente foi uma passagem de campanha eleitoral. Em 2014, eu fiz a campanha eleitoral do ex-governador Garotinho. Era um momento de transição. Eu estava saindo do grupo ali do ex-prefeito Cesar Maia, mas, ao contrário do que muitos dizem, você saiu brigado com o Rodrigo, não saiu brigado com ninguém. Chega um momento, né, o ciclo termina, você precisa procurar um outro caminho. E naquele momento eu fui convidado para fazer a campanha do ex-governador Garotinho. Assim como fui convidado pessoalmente pelo governador Wilson Witzel para assumir no governo dele. Eu não tive nenhuma indicação política. Ao contrário do que muitos dizem, fulano te indicou? Não, ninguém me indicou. Eu fui indicado pessoalmente pelo governador. Foi ele pessoalmente que me convidou, o que me honra muito. Né? O senhor já tinha um relacionamento com ele? Não, antes? nunca tive relacionamento com ele nenhum. O que me honra muito, porque demonstra que o meu passado Exatamente, vem na minha ele viu o frente. seu passado, A minha é. história vem na minha frente. Eu, graças a Deus, sou um camarada limpo na política, pretendo assim continuar e assim continuarei. Pretendo continuar seguindo a linha que eu tracei lá atrás, no início da minha vida, que era servir a população o melhor que eu pudesse. E quanto ao Rio de Janeiro, não sou eu que sou um apaixonado pelo Rio de Janeiro. Quem não é? Quem não é, né? Quem não pisa nessa terra maravilhosa e não fica apaixonado pelo Agora Rio eu de vou lhe Janeiro? fazer uma pergunta aqui. Isso é uma pergunta também é uma tarefa extraoficial que o senhor faz. É verdade, outra fofoca, é verdade que o senhor é responsável por uma vaquinha que às quintas-feiras tem uma confraternização no Palácio e quem é responsável pela vaquinha para comprar vinho, charuto, seja lá o que for, é o senhor. É verdade. Então essa É fofoca verdade. é verdade. Não são as quintas-feiras cravadas, são os dias que a agenda fica um pouco mais tranquila, que o governador reúne amigos de Leleco, várias... olha, temos que ser convidados. Dá né? pra falar com o Convidado pra governador, essa reunião. falaria para o governador para ele convidar. E nada mais justo do que uma vaquinha.
Uma O coisa... Pietro vai levar um vinho Pietro italiano. vai levar por favor. Bons vinhos Uma italianos. coisa... O vinho italiano é o vinho Eu levo europeu um mais bolinho de apreciado bacalhau, Pronto. eu sou no portuguesa. Brasil, né? Vamos- As exportações de vinho italianos aqui, apesar das taxas, são as mais altas. Né? Nada mais justo do que após o horário expediente do governo, Uma descontração, uma né? descontração, mas não com dinheiro público, Claro. com dinheiro privado. Cada um que vai, um leva um vinho, um leva um quitutezinho, um leva um queijo. Aqueles que não levam nada contribuem para que a gente Vou vá lá levar e o coma. Ping Leve, então. Ping Leve e o bacalhau. E o bacalhau. Aliás, você sabe que a gente tem a Academia da Cozinha Italiana, né, que é um órgão muito importante, né, reconhecido pela presidência da República Italiana, porque, afinal de contas, gastronomia é uma das primeiras divisas da Itália. Né? E vou fazer uma experiência aí com o Ping Leve na cozinha. Muito É bom. verdade, que Muito bom. bom. Mas a gente não pode perder o foco na política, né? Realmente o trabalho do Witzel, né, em ser, com a segurança principalmente, né, tem que ser um divisor de águas, né? Precisava realmente de um choque de ordem, né? E ao mesmo tempo a gente fica preocupado com a formação também desses policiais, porque afinal de contas mudou muito o parâmetro, né? Ou seja, a gente não pode permitir também essa cultura de matar, né? A gente não pode permitir que essa cultura da arma... Lá em Niterói, por exemplo, outro dia teve um assalto e aí foram vários tiros proferidos contra humilhantes e um deles matou um rapaz de 30 e poucos anos que saía do trabalho. Essa formação hoje dos policiais no Estado, como é que está seguindo isso aí? Eu tenho certeza que é uma preocupação também do nosso governador, né? E fazer o melhor preparo para a polícia, inclusive de equipamentos. Né? E ele vai abrir, parece que um concurso agora para mais policiais aqui para o Estado, não é isso? Agora, até dezembro, nós entregaremos para a população mais 600 policiais formados. Então, vamos lá também por partes. A formação dos policiais, ela está sendo feita com absoluto rigor, com absoluta técnica, com absoluta transparência, para que ele saia da escola militar, onde ele é formado, com competência para que ele consiga defender a população. Segundo ponto, não há aqui a teoria da arma, do matar por matar. Pelo contrário, há aqui a teoria de não morrer e não deixar matar. O policial, quando ele entra em confronto, quando ele entra na comunidade, ele não vai para matar. Ele vai para defender a população daqueles que lá estão livremente transitando de fuzil, seja apontando ou seja na bandoleira, sem nenhum tipo de rigor. Então, este rigor da lei está sendo aplicado. Mas tem uma coisa curiosa, que as pessoas... Não há aqui nenhum tipo de defesa àqueles que transgridem a lei. Quem transgride a lei tem que ser julgado e, se for culpado, condenado. Seja ele policial, seja ele civil. Não há essa cultura aqui. É uma conversa que estão começando a dizer para botar no colo do governo do Estado de que o governador está autorizando a matar. Não, o governador não está autorizando a matar. O governador está autorizando que a polícia faça o seu trabalho. Agora, secretária, remetendo à velha questão do vice-presidente Pedro Aleixo, o problema é o guarda da esquina, não é, na hora da interpretação da lei. Como bem disse o Pietro, no momento que o governador, por exemplo, comemora de uma maneira muito efusiva na Ponte Rio-Niterói o abatimento daquele sequestrador, ele não está transmitindo uma mensagem também de valorização dessa ideia do matar, que eu acho que isso que causou na população, essa impressão de que o governador está incentivando que se mate mesmo e fique por isso mesmo. Você acha que houve um erro ali? Não houve erro, porque ele não está comemorando a morte de ninguém. Eu estava no helicóptero com ele. Aliás, fiquei famoso por causa disso. Você saiu na frente. Aliás, na hora de filmar, filma deitado. Tá bom, obrigado. Olha só, ali não houve uma comemoração pela morte de ninguém. Quando nós descemos do helicóptero, havia uma verdadeira multidão que estava ali há mais de 4 horas, parada à espera de um desfecho que poderia ter sido ruim se nós não tivéssemos uma polícia militar completamente comprometida, uma polícia militar que tem homens preparadíssimos para aquele tipo de ação. Então, quando nós descemos ali, tínhamos uma verdadeira multidão. Esta multidão, sim, comemorava, mas não a morte. Comemorávamos a vida de 37 pessoas
que seguramente, se aquele rapaz volta para o ônibus, ele iria colocar fogo, porque eu estive dentro do ônibus com o governador. E o ônibus, ele era completamente embebido em gasolina. Os bancos, em cima no teto pendurado, enfim. Então, na realidade, não houve uma comemoração pela morte de forma nenhuma. Foi uma má interpretação do que Exatamente. foi visto. É uma comemoração pela vida das Já pessoas que foram pensou que salvas. se ele resolve explodir aquele ônibus com 37 Não, pelo amor de Deus, todos morreriam e talvez A o único que morresse eficiência era da ele. polícia ali Isso. foi comprovadamente importante. Comprovado. Aí Agora, diriam que a ele polícia saiu falhou. comemorando Né? Exatamente. a operação, né? Os Saiu nossos, comemorando, os só que nossos realmente homens, os passou, nossos né? homens da Polícia Militar, eles demonstram a cada dia que são comprometidos com a segurança Foi pública. um tiro certeiro, fatal. É o sniper, que né? O chamado sniper, que sniper. foi fantástico. Assim como, Jean, eu preciso aqui deixar um elogio à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que tem hoje um órgão de combate à lavagem de dinheiro e ao tráfico de drogas. Nossa. Talvez seja a Maravilha. primeira polícia no Brasil que tenha este órgão dentro da sua polícia. Maravilha. Então, é importante deixar isso claro. A nossa política de segurança, a política de segurança que o governador Witzel implementou, ela parte, primeiro, por dar autonomia às polícias. As polícias hoje não têm mais interferência política. Ninguém mais indica delegado, ninguém mais indica comandante de batalhão. Quem indica são os secretários, porque se o governador tiver que cobrar, ele cobrará dos secretários. E é assim que tem sido feito. Bom, vamos assistir o nosso último break comercial e voltamos com as considerações finais aqui do secretário de Governo do Estado do Rio de Janeiro, o secretário Cleiton Rodrigues, hoje aqui no Deles e Delas. Até já. Bom, infelizmente estamos chegando aqui ao nosso último bloco aqui do nosso Deles e Delas, nós temos o tempo a cumprir. Eu acho que foi muito produtiva aqui a entrevista hoje do secretário de Governo do Estado, Dr. Cleiton Rodrigues, tirando grandes dúvidas e dando boas notícias aos nossos telespectadores e ao povo do Estado do Rio de Janeiro, principalmente a respeito da segurança que nós tanto precisamos e faz bem ao nosso Estado esse projeto que o governador, com tanto carinho, com tanta segurança, ele abraçou. Eu gostaria de agradecer aqui a sua presença, o seu carinho por estar aqui com a gente hoje. Gostaria de passar as mãos aqui, comunidade italiana aqui do nosso Pietro Petraglia, saber um pouco da Itália, ter aqui você também, para o nosso Jean Teófilo, para a nossa Alda Soares e para mim, não é isso? Já que você falou do nosso velho guerreiro no começo, tem aqui um livro aqui, a biografia, última biografia do nosso velho guerreiro para o senhor. Dá um presente aí para o senhor ler. Uma lembrança do nosso velho guerreiro. Isso tem 1 minuto para mandar uma mensagem a todo o povo do Estado do Rio de Janeiro. Por gentileza, mais uma vez, obrigado. E fala para o governador que eu estou aguardando aqui uma visitinha dele aqui no nosso programa. Com certeza. Tá certo? Leleco, eu queria agradecer demais a você, ao Jean, ao Pietro, à Alda e a todos os nossos telespectadores que têm aí essa paciência em nos assistir. Quero me desculpar aqui por qualquer falha que possa ter tido aqui no meio do caminho, mas é com paixão, é com alegria que eu participo desse governo. Eu agradeço a Deus todos os dias pela minha vida, pela vida da minha família, mas também agradeço a Deus todos os dias por ter encontrado um governador como o governador Wilson Witzel. E depois de muitos anos fazendo política, como eu disse, tive experiências aí, né? Trabalhei com o César Maia há muitos anos. Eu estou vivendo ao lado de um político verdadeiramente comprometido com as causas públicas, verdadeiramente comprometido com a população. Ele tem um olhar crítico, ele tem um olhar carinhoso, como eu disse, de Varriçai a Itatiaia, passando pela Baixada Fluminense, passando pelo norte, noroeste, passando pela região dos lagos, também a capital do Rio de Janeiro, para que não fique aqui uma impressão de que é um governo que olha apenas para a cidade do Rio de Janeiro. Não, nós também olhamos para a cidade do Rio de Janeiro, mas olhamos para o estado do Rio de Janeiro como um todo. Eu digo para ele todos os dias, governador, o senhor tem e certamente fará a verdadeira fusão do estado do Rio de Janeiro. A fusão do interior com a capital, com as belezas naturais,
com a nossa agricultura que pode ser pujante. O povo do Rio de Janeiro é um povo maravilhoso. É um povo que viveu tempos sombrios, mas que daqui para frente teremos tempos claros, teremos tempos de felicidade. O governador Wilson Witzel, ele não é um camarada preocupado apenas com a eleição, ele está preocupado com a próxima geração. Nós precisamos plantar para a próxima geração. Não adianta ficar única e exclusivamente trabalhando eleição. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos e muito feliz de estar aqui com você, Lelé. Felizes estamos nós. Obrigada, secretário. Quero agradecer, o senhor já agradeceu ao Jean Teófilo, esse jornalista maravilhoso, e ao Pietro Petraglia também, que é, além de empresário, diretor-geral das Câmaras de Comércio Exterior. Obrigado pela presença de todos vocês. Sempre a satisfação estar aqui. Quero agradecer a todos vocês por estarem conosco até essa hora. Um beijo grande, até a próxima. Secretário, mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, ter prestígio aqui, do nosso programa aqui. Muito obrigado mesmo de coração. Obrigado. E você que está em casa, vamos curtir agora, recordar um pouco de Baby Consuelo e Pepeu Gomes no Baú do Chacria. Uma ótima semana e até o próximo domingo com o nosso Deles Delas aqui pela Band. Tchau. Todo mundo!